Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz maravilhosa do Senhor esteja com você. Esses dias me perguntaram, padre, o senhor atende? Sim, eu atendo, sim. Atendo confissões, atendo aconselhamento, ministro bênção também. Muito simples. Toda quarta e todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, na Livraria Leão de Judá. Onde fica a Livraria Leão de Judá? Faça uma visita para nós. A Livraria Leão de Judá fica na Rua da Várzea, 969, ali na HPAMA, em Jundiaí. Bem quase em frente ali a praça principal ali do bairro HPAMA, em Jundiaí. Tá bom? Lá está a nossa Livraria Leão de Judá. Rua da Várzea, 969. Rua da Várzea, 969. Toda quarta e todo sábado, a partir das 9 da manhã, eu estou ali atendendo os irmãos, ministrando oração, abençoando os irmãos, conversando com os irmãos, enfim, tá bom? Gostaria muito de receber a sua visita também. E não esquecer, claro, irmão, irmã, que toda segunda e todo sábado, toda segunda e toda sexta, nós temos a nossa Eucaristia de Cura e Libertação no Clube Nacional em Jundiaí, na Vila Arens. O Clube Nacional fica ali na Vila Arens, em Jundiaí. Você quer ouvir a palavra de Deus? Venha participar, tá bom? Não importa se você é católico, evangélico, você é espírita, budista, muçulmano, se você não frequenta nenhuma igreja, ou você não foi batizado ainda, e não importa se você é casado ou não é casado, segunda união, não importa, não importa. Você precisa da palavra de Deus? Venha ouvir a palavra de Deus. Venha ouvir e deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida, que a palavra do Senhor transforme a sua situação. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E muitas pessoas vivem no sofrimento, por quê? Porque não buscaram a luz. Quando elas entram na luz, que é o próprio Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, quando as pessoas entram nessa intimidade, nessa amizade profunda com Jesus, elas vão perceber que há solução para o problema, há solução para aquele sofrimento, há solução para aquela dor. Jesus, ele cura. Jesus ressuscita os mortos. Até para a morte existe solução, claro. O Senhor Jesus, ele é a ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Hã? Então, participe mesmo, tá bom? Então, nós vamos continuar, meus amados, estudando aqui Êxodo capítulo 20, os mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento, sempre lembrando, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, ou seja, imagem de escultura para adoração, para idolatria, isso de maneira alguma. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o nome de Jeová, este é o nome de Deus. O quarto mandamento da lei de Deus, lembra-te do sábado, santificar o sábado, eu já expliquei e repito, para nós cristãos, o sábado ele foi substituído pelo domingo, o dia da ressurreição, porque foi na madrugada do domingo que Jesus ressuscitou. E os primeiros cristãos se reuniam para partir o pão para a ceia eucarística, justamente no domingo, dia do Senhor. Este é o quarto mandamento. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento, não matarás. O sétimo mandamento, não cometerás adultério, não adulterarás. Lembramos ontem a história de Davi, segundo Samuel, capítulo 11, o adultério de Davi. Hoje vamos meditar no oitavo mandamento, não furtarás, não roubar, irmãos. Nós não podemos ficar com aquilo que não é nosso. Eu não posso ficar com aquilo que não é meu. Nós temos aqui na palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, uma história muito interessante que nos ensina muito a não ficar com aquilo que não é meu, porque Deus tudo vê e Deus tudo sabe. Um casal chamado Ananias e Safira, Ananias era o esposo, Safira era a esposa. O casal vendeu um campo. E quando eles foram consagrar o seu dízimo diante do apóstolo Pedro, eles combinaram entre os dois, Ananias e Safira, de mentir com relação do valor do terreno. Ora, se o terreno foi tal valor, o dízimo é a 10ª parte. Um exemplo, se o terreno, é claro que a Bíblia não fala de valores, mas apenas um exemplo. Se o terreno foi R$ 1.000, vendido por R$ 1.000, então o dízimo é a 10ª parte, R$ 100, 10%, a 10ª parte. Né? O que Ananias e Safira fizeram? Quando chegaram diante de Pedro, eles mentiram com relação ao valor do terreno. Colocaram um valor menor. É claro, se o valor é menor, mentira. Mas se o valor é menor, eles mentiram. O dízimo também seria menor. Mas o Espírito Santo de Deus, diz a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus revelou a mentira de Ananias. E Pedro foi muito duro com Ananias. Ananias,
Estás mentindo ao Espírito Santo. Estás mentindo a Deus. Que loucura! E ele morreu naquele momento. Entra Safira, sua esposa, sem saber do que havia acontecido com seu marido. Ela também mente, porque eles estavam de acordo, ela e o marido. E novamente ela mente também. E ela também morre, fulminada naquele momento. Por quê? Ela tentou roubar de Deus o que pertencia a Deus. Meu irmão, o dízimo não é meu, o dízimo não é seu, é de Deus. Então não roubemos, não furtemos de Deus o que é de Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se é de Deus, é dele e pronto, eu não posso tocar. Assim também no nosso relacionamento comum. O que é da pessoa é da pessoa. Eu não posso me apossar daquilo que não é meu. Eu não posso tomar posse daquilo que não é meu. Então que Deus abençoe você. Você viva na sinceridade, porque quem abençoa é o Senhor. Que Deus abençoe você. Amém? Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, vamos lá para a palavra do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em São Marcos, abra sua Bíblia também. São Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 25. São Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 25. Jesus também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Palavra da salvação. Irmãos, continuação do evangelho de ontem, do semeador, lembram? Aquelas 4 situações do semeador. Primeira pessoa, a pessoa ouve a palavra, mas está à beira do caminho. Satanás vem e rouba aquela palavra que foi semeada ali na pessoa. Depois, a segunda situação, semeado ou a palavra em terreno rochoso. Diz a palavra de Deus que é a pessoa que recebe com alegria, mas não tem raiz. Então a pessoa desiste com facilidade. Depois, a terceira situação, semeada entre os espinhos. Diz a palavra de Deus que as fascinações, as preocupações não permitem com que aquela palavra seja interiorizada no coração da pessoa. E por fim, a pessoa que ouve a palavra, que medita na palavra, que vive a palavra, frutificando 30, 60 e 100. Ou seja, em cada espiga, 30 grãos, 60 e 100. E Jesus continua. Ele fala da candeia, ou seja, da luz, do candeeiro, da luz. Jesus pergunta, porventura, a candeia, o candeeiro, deve ser posto debaixo da cama, no alqueire? De maneira alguma. O fogo deve ser colocado no velador, no lugar da vela, no lugar alto. Né? Se você vai, por exemplo, num lugar onde não existe luz elétrica, é muito raro isso, mas ainda acontece. Não precisa ir visitar um lugar onde não tem luz elétrica, que é muito difícil, mas, por exemplo, falta energia, falta luz. O que a gente faz? A gente acende uma vela, não é? Ou um candeeiro. No passado havia muito candeeiro, né? No interior do Nordeste, eu lembro quando era criança, eu lembro que na casa da minha avó tinha candeeiro. Eu lembro disso. Ela colocava gás a querosene, perdão, e ali ela acendia e ficava iluminando o candeeiro. Então Jesus diz que o candeeiro, a candeia, a vela, não pode ser colocada debaixo da cama. Para que serve? A luz tem que ser colocada no alto, para que possa iluminar a todos. Ou seja, eu sigo Jesus, você segue Jesus. Jesus é a luz do mundo, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, viva na luz. Viva na luz. O diabo, Satanás, é o príncipe das trevas. Ele não suporta permanecer junto de uma pessoa
que vive na luz, porque aquela luz incomoda ele e ele foge. É como, por exemplo, você entrar numa casa abandonada e quando você acende a luz, e há muito tempo a luz não é acesa naquela casa, e quando você acende a luz ou você abre as janelas, que a luz entra naquela casa, aquelas baratas, aqueles animais que estão ali, o que acontece? Os ratos procuram se esconder, não é verdade? Procuram se esconder, procuram voltar para a escuridão. Assim acontece com o demônio. O demônio, ele não suporta a luz e ele vai procurar as trevas, a escuridão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, viva na luz do Senhor. Viva na luz de Jesus, porque Jesus, Ele é o Senhor da vida. Jesus, Ele é o Senhor. Viva na luz. O diabo, ele não suporta permanecer junto de uma pessoa que vive na luz, porque ele não suporta a luz. Ele vive nas trevas. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais na luz. Quanto mais você se afasta de Jesus, mais nas trevas, porque Jesus, Ele é a luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, com a mesma medida que você, que eu, medir os outros, julgar os outros, eu serei medido também. E a Bíblia diz aqui, olha, e ainda se vos acrescentará. Deus irá me julgar de acordo com o que eu julgo os outros, da maneira que eu julgo os outros. Deus vai me condenar de acordo com o que eu condeno os outros. E diz a palavra, vai acrescentar mais ainda. Essa palavra é muito forte, meu irmão, minha irmã, muito forte mesmo. Quem sou eu, como Tiago questiona na sua carta, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Quem sou eu para medir a pessoa? Se eu também sou pecador, com a mesma medida que nós, diz a palavra, com a mesma medida que nós julgarmos os outros, nós seremos medidos também. Se eu vou medir a pessoa com uma régua pequenininha, é assim que Deus vai me julgar, tá? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vivemos no Senhor. Vivemos no Senhor porque Deus é amor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Até amanhã, em nome de Jesus, o Leão de Judá.